Olá! Hoje nós começaremos o estudo das unidades de concentração. É um assunto absurdamente importante e de muita relevância em questões de vestibular, concursos e testes. Como nós temos hoje a aplicação de 10 unidades de concentração, nós vamos trabalhar em 3 vídeos aula. Ok? Tranquilo? Então essa será a primeira, esse será o nosso primeiro contato, o primeiro estudo em relação a unidades de concentração. Mas antes disso, nós vamos convencionar, nós vamos padronizar, tá certo? Nós vamos combinar aqui algumas siglas, ok? Primeiro, algumas abreviações. Primeiro, na última aula, no último módulo, nós trabalhamos com o termo soluto. Soluto era aquele disperso que vinha das dispersões, ok? Tranquilo? E que na solução chamava-se de soluto, ok? O soluto nós vamos abreviá-lo por SOT. Então, todo momento que eu colocar ali no quadro SOT, você vai lembrar, tá certo? Você vai remeter seu pensamento em soluto, tá certo? SOT, soluto. Depois, toda vez que você utilizar o termo solvente, você deve pensar em solve, ok? Por quê, professor? É para a gente não ficar perdendo muito tempo, escrevendo sempre soluto, solvente. São várias contas que vão entrar agora, então, na verdade, seria mais fácil a gente trabalhar dessa forma, ok? Tranquilo? Por último, vocês lembram que soluto mais solvente resultava em solução? Se soluto mais solvente resulta em solução, solução também apresenta então uma abreviação, para a gente não se perder, ok? Soluto então era SOT, solvente é solve, e solução nós vamos representar por sol, tá certo? Então, tomem cuidado quando nós formos trabalhar de quem estou falando. SOT, soluto, solve, solvente, sol, solução. Ok? Tranquilo? Não se esqueçam dessas abreviações. Ok? Bom, mas o que é uma unidade de concentração? Unidade de concentração é uma relação entre soluto e solvente ou soluto e solução. Então, toda vez que você ouvir o termo unidade de concentração, são relações que nós vamos fazer entre o soluto e o solvente ou o soluto e a solução. Como é que a gente representa uma relação? Assim. Ou será o soluto, lembra? SOT, em relação ao solvente, que nós vamos representar por solve. Então, soluto em relação ao solvente. Ou nós também podemos representar uma unidade de concentração relacionando o soluto pela solução. Essas duas são as formas possíveis de se representar uma unidade de concentração, ou seja, relações entre soluto e solvente ou soluto e solução. Professor, como é que eu vou saber quando é soluto pelo solvente ou soluto pela solução? Ou seja, nós temos 10 unidades de concentração, ou seja, cada uma vai representar uma dessas relações, ok?
Tá certo? Então vamos começar a trabalhar com estas unidades. Primeiro, a primeira unidade de concentração que nós vamos trabalhar, primeira unidade de concentração, é uma unidade de concentração chamada de título. Unidade de concentração chamada título. A unidade de concentração chamada título, para que você não se confunda, na química ela é representada por uma letrinha grega chamada tau. Título representado por este símbolo. E o que na verdade é título? Esta é a parte mais importante que você deve saber. Título é a massa do soluto presente em 1 grama de solução. Vamos escrever isso? Vamos lá. É a massa do soluto. Não se esqueçam que a gente representa soluto. Abrevia soluto por SOT. Lembra disso? É a massa do soluto em gramas que se encontra presente em um total igual a 1 grama de solução. Presente, então, em 1 grama de solução. Esta é a parte que você deve saber para que você comece a entender o que é título. Título é a massa do soluto em gramas presente em 1 grama de solução. Professor, essa massa do soluto, então, só complementando, é uma massa do soluto em gramas. Uma massa do soluto em gramas. Presentes em 1 grama de solução. Professor, eu fiquei sabendo que esse assunto dá para se resolver por fórmula. É verdade? Sim, é verdade. Todas as unidades de concentração podem ser resolvidas por fórmula. O problema é que para se resolver todas, você vai ter que saber 10 fórmulas. E para saber 10 fórmulas, você vai acumular uma quantidade de informação muito grande. Ok? Eu vou passar a fórmula para todos. Porém, a parte mais importante se concentra neste momento. Você tem que saber a definição, você tem que saber o conceito, eu já vou te explicar. Ok? Mesmo assim, a formulazinha, você vai colocar aí para mim que título, que tem este símbolozinho, é igual a massa do soluto em gramas presente em 1 grama de solução, ou seja, massa da solução. Título é massa do soluto presente em 1 grama de solução, ou seja, massa da solução. Só que tem um grande detalhe aqui, olha que bacana. Lembra que solução era soluto mais solvente? Então você ainda pode escrever que título é a massa do soluto, ok? Dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, ok? Que é a solução. Soluto mais solvente é a solução. Existe uma outra informação bem legal, bacana aqui, para que você não se confunda, que o título, ele apresenta uma certa variação. O título apresenta-se num valor maior que 0 e menor que 1. Professor, por que o título não pode valer mais que 1? Vamos pensar? Olha aqui para o quadro. O que é título? Título é a massa do soluto em gramas, presentes em 1 grama de solução. Vamos lembrar? Solução não é a mistura de soluto com solvente. Não é soluto mais solvente formando a solução. A solução, então, não é o todo, não é o que corresponde ao 100%. Se o todo, que é a solução, que é o 100%, corresponde para mim a um total de 1 grama,
A massa do soluto, que é uma parte desse todo, não pode ser maior que 1, ok? Então a massa do soluto vai se concentrar entre 0 e 1, porque 1 é o todo, é o máximo que nós temos, o qual se refere a quem? A solução. Se a solução é o todo, é o 100%, é a mistura do soluto com o solvente. Tá certo? Tranquilo? Agora querem só ver? Eu vou fazer uma interpretação aqui para que você consiga entender o que eu quero dizer. Vamos lá? Exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho um certo recipiente. E nesse recipiente eu tenho uma certa solução. Vamos supor que o vestibular diga para mim que eu tenho aqui uma solução de unidade de concentração título igual a 0,2. Opa! 0,2 pode ser um valor de título? Pode, porque ele varia de 0 a 1, ok? Lembrou? De 0 a 1 nós temos então essa variação do título. 0,2 está entre 0 e 1. Agora, como é que eu interpreto esse 0,2? Porque o mais interessante é você bater os olhos e falar o que está acontecendo aqui. Se você sabe o que é título, você consegue interpretar esse 0,2. Quer ver só? Seguinte, o que era título? Título é a massa do soluto presente em 1 grama de solução. De novo, massa do soluto em gramas presente em 1 grama de solução. A última vez, massa do soluto em grama presente em 1 grama de solução. Esse 0,2 é o que representa a massa do soluto em grama, que está presente em 1 grama de solução. Então, se você quiser escrever de forma a ter uma relação daquele título, seria assim: 0,2 grama de soluto que está presente em 1 grama de solução. Ah, então peraí. Dizer que o título vale 0,2 significa que o soluto tem uma pequena parte de 0,2 grama que está presente num total de 1 grama de solução. Mas espera aí, não eram 3? Não era o soluto, não era o solvente, não era a solução? Se o soluto vale 0,2, que está solubilizado, dissolvido, disperso no todo, que é 1 grama, quanto de solvente eu vou ter presente nessa mistura? Vamos fazer a conta? Se o todo representa para mim 1 grama de solução, que é a mistura do soluto com o solvente, 0,2 é o soluto, 0,2 mais quanto? Conseguimos chegar em 1. Logo, está faltando 0,8 grama. Então você sabe, pela interpretação sua, que aqui nesse caso, nesta solução, existe 0,8 grama de solvente, em que, nestes casos, será trabalhado com a utilização da água, ok? Então, toda vez que você colocar uma interpretação de título, aquele próprio valor do título é a massa do soluto em gramas, presente em 1 grama de solução, que é o todo, ok? Ou seja, subtraindo o todo da parte, eu consigo chegar no que eu tenho de solvente. Então, essa interpretação é fundamental para que você consiga resolver os exercícios de qualquer prova. Ok? Essa foi a primeira. Estão faltando 9 unidades de concentração. Segunda unidade de concentração. Número 2. Na número 2, nós vamos trabalhar
com uma unidade de concentração chamada de porcentagem em massa. Porcentagem em massa, ela pode ser representada por um P de porcentagem e um P minúsculo. Mas por que PP e não PM? PP porque é porcentagem em peso, ok? Por muito tempo se utilizou o peso, até alguns livros ainda trazem o termo porcentagem em peso, ok? Tá certo? Mas na verdade é porcentagem em massa, tranquilo? Ok? Mas não tem problema não, isso é o de menos. Porcentagem em massa e porcentagem ou porcentagem em peso. O que significa esse conceito? Olha só, coloquem para mim aí escrito. Porcentagem em peso ou porcentagem em massa é a massa do soluto, lembrando que soluto nós vamos representar por SOT, ok? É a massa do soluto em gramas que está presente, que se encontra presente em 100 gramas de solução, que encontra-se presente em 100 gramas de solução. Se você for ver bem o conceito anterior, que era o de título, para o conceito de porcentagem em massa ou porcentagem em peso, ele é muito próximo, entendeu? Massa do soluto em gramas, presente em 100 gramas de solução, ok? Vale lembrar de novo que essa massa do soluto nós estamos trabalhando aqui em gramas. Estamos trabalhando em gramas. Bom, esta parte é fundamental que você lembre, tá certo? Porém, eu disse a todos vocês que eu passaria as fórmulas também. Porcentagem em peso, porcentagem em massa é a massa do soluto, ok? Pela massa da solução, só que a massa da solução seria para 100 gramas. Então, nós não podemos esquecer de inserir na relação, aqui no caso, vezes 100, ok? Agora, presta bem atenção. Se você lembra da última relação, do título, título era a massa do soluto pela massa da solução, e agora você consegue na porcentagem em peso ter massa do soluto pela massa da solução, só que vezes 100. Legal? Olha o que você vai fazer para mim. Você vai destacar esta partezinha que envolve massa do soluto pela massa da solução e substituirá pelo título. Ou seja, porcentagem em peso e título são duas unidades que se relacionam, ok? Se eu quiser calcular a porcentagem em peso ou porcentagem em massa, basta eu encontrar o título e fazer a multiplicação por 100. Ou, se eu tiver a porcentagem em peso e quiser encontrar título, basta eu dividir por 100. Então, são duas unidades que se relacionam. Uma outra informaçãozinha aqui que vale a pena a gente ter é que a porcentagem em peso, assim como o título, também sofre uma variação de valores. Ela pode variar de 0, igual ao título, e aqui ela vai, obviamente, ser menor que 100%, ok? Título era de 0 a 1, tá certo? Maior que 0, menor que 1, e a porcentagem em peso maior que 0 e menor que 100%. Porcentagem em peso ou porcentagem em massa. Da mesma forma que nós fizemos a aplicação, a interpretação para título, nós também vamos fazer a interpretação para porcentagem em peso. Vamos lá. Exemplo. Vamos supor que aqui a gente tenha um certo recipiente. Nesse recipiente a gente tem uma certa solução, ok? E essa solução, vamos supor que aqui seja uma solução de uma porcentagem em peso igual a 32%. Porcentagem em peso igual a 32%.
Qual é a interpretação de uma solução que tem a porcentagem em massa ou porcentagem em peso igual a 32%? Simples. Vale lembrar o conceito: massa do soluto em gramas presentes em 100 gramas de solução. Isso quer dizer, então, que porcentagem em peso igual a 32%, nós temos 32 gramas de soluto, beleza? É o próprio valor que nós temos, presentes em 100 gramas de solução. Presentes em 100 gramas de solução, ok? Agora vamos interpretar. Se a minha solução é o todo e eu tenho um total de 100 gramas, e uma parte desse todo, que é o soluto, apresenta-se no valor igual a 32 gramas, isso quer dizer que de 32, uma parte somada a outra parte chega a 100. Qual é o valor dessa outra parte para sair de 32 e chegar a 100? Ou seja, isso quer dizer que nós temos de solvente um valor total igual a 68 gramas de solvente. Esta interpretação nenhum vestibular vai te fornecer. Você tem que vir de casa estudando para que você consiga interpretar. Não é difícil. O grande desafio nosso aqui é lembrar dos conceitos, ok? Porque são 10 unidades de concentração. Terceira unidade de concentração dessa aula. Vamos lá. Número 3. Se nós trabalhamos com porcentagem em peso ou porcentagem em massa, essa terceira nós vamos trabalhar com porcentagem em volume. Porcentagem em volume. Essa porcentagem em volume, se vocês quiserem abreviar por PV, porcentagem em volume. Lembra, de porcentagem é para 100. Só que a relação que muda, obviamente, em massa, gramas, volume, nós vamos trabalhar com unidades de volume. E a unidade que a gente utiliza aqui pode ser ml, pode ser litro, mas na grande maioria das vezes em ml, ok? Seria o volume do soluto, presentes em 100 volumes de solução, tá certo? Seria então o volume do soluto presentes em 100 volumes de solução. Esse volume, tá certo? Pode ser representado em qualquer unidade de volume, porém em mililitros com uma frequência bem maior, ml, tá certo? Ok? A formulazinha, PV, porcentagem em volume, é igual ao volume do soluto pelo volume da solução, não se esquecendo que é porcento, então, vezes 100. Então, fica volume do soluto pelo volume da solução, vezes 100. De novo, vale lembrar que quando eu digo que é porcentagem, obviamente, maior que 0, menor que 100%, tá certo? E aí, só a título de interpretação, vamos colocar aqui um exemplozinho. Vamos supor que eu tenha aqui uma solução de porcentagem em volume 5%. Vamos supor, tem uma bebida alcoólica que tenha 5%. Você leu no rótulo 5%. Como é que se interpreta esse 5%? Seria mais ou menos assim. Eu tenho 5
ml de soluto, ok? Que no caso seria para mim aqui o álcool etílico, que está presente em 100 ml de solução, que no caso seria essa bebida, ok? Tá certo? Porém, se você interpretar quanto de água, quanto de solvente eu tenho? 5 ml de soluto para 100 ml do todo. Traduzindo, isso significa dizer que eu tenho, então, um total de 95 ml de solvente. Ok? Então, as primeiras 3 unidades de concentração foram título, porcentagem em peso ou massa e porcentagem em volume. Ok? Tudo de bom, até a próxima.